Vamos lá, imagina a seguinte cena: um corpo é encontrado. E à primeira vista, os sinais são bem chocantes, sabe? Parecem apontar para uma luta, algo bem violento. Mas a verdade. A verdade pode ser muito mais complexa. E ela está escondida na ciência da decomposição. E é exatamente aqui que começa o grande dilema de qualquer investigação. Como é que se consegue diferenciar um crime dos processos que são, na verdade, naturais e, bem, implacáveis da morte? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É o que os peritos se perguntam quando encontram um corpo com alterações tão dramáticas, tão perturbadoras. E a resposta, como a gente vai ver, está nos detalhes. Essa descrição, olha, parece coisa de filme de terror, mas é um cenário muito comum na prática forense. O inchaço extremo, os olhos e a língua para fora, tudo isso pode ser interpretado de forma muito fácil como sinal de agressão ou até de asfixia. E para resolver esse quebra-cabeça, a gente tem que sair da aparência e mergulhar na ciência, mais especificamente na tanatologia, que é o estudo da morte. É aqui que os processos invisíveis que comandam a decomposição começam a nos dar as respostas. O ponto central de tudo é esse aqui, a putrefação. É um processo tocado por um verdadeiro exército de bactérias que já vivem dentro da gente. Depois da morte, sem as defesas do nosso corpo, elas simplesmente começam a decompor os tecidos. E o principal resultado dessa festa toda? Gás. Muito, muito gás. E olha que interessante, a putrefação segue um roteiro bem previsível, dividido em 4 fases. Começa com a fase de coloração, depois avança para a fase gasosa, que é a mais impressionante visualmente e é o nosso foco hoje, depois vem a culicoativa e, por fim, a esqueletização. Essa segunda fase, a gasosa, costuma dar as caras 1 ou 2 dias depois da morte. Claro, isso depende de vários fatores, como a temperatura e a umidade do local. E é essa fase que transforma completamente a aparência de um corpo. Bom, então o que acontece exatamente com o corpo durante essa fase? Quais são os sinais que podem, assim, confundir até um observador mais atento? A característica que mais chama atenção é o inchaço generalizado. A produção de gás é tão, mas tão intensa que o corpo se expande a ponto de ficar irreconhecível. É o que os peritos chamam de aspecto gigantesco. O mais interessante aqui é entender de onde vem esse inchaço todo. Não é ar entrando, não. São gases como hidrogênio sulfurado, amônia, metano, todos produzidos lá dentro do corpo. E eles se espalham por todos os tecidos, inflando o corpo como se fosse um balão. Além desse inchaço todo, acontecem várias outras coisas. A língua e os olhos são projetados para fora, formam-se bolhas na pele, padrões estranhos. Muitos desses sinais podem ser confundidos com violência. E é exatamente essa diferença que a gente vai explorar agora. Esse aqui é um dos fenômenos mais curiosos, a tal circulação póstuma de Brouardel. Parece um mapa de veias escuras na pele. Mas, não se engane, não é sinal de vida. É um efeito puramente mecânico. A pressão interna dos gases empurra o que restou do sangue para os vasinhos mais finos da pele, e aí eles ficam visíveis. Ok, agora que a gente já conhece os sinais da decomposição, vamos para o X da questão. Como é que um perito consegue diferenciar esses sinais de lesões de verdade causadas por violência? Essa é a habilidade que define um bom profissional da medicina legal. E a resposta, a chave de tudo, está em procurar um conceito fundamental, a chamada reação vital. Ou seja, a resposta que o corpo deu a uma lesão enquanto ainda estava vivo. Vamos pegar a língua para fora, a língua protusa. Por um lado, na decomposição é um simples efeito mecânico dos gases, ponto. Por outro, no estrangulamento, por exemplo, a língua sai por causa da congestão dos vasos e da pressão feita no pescoço enquanto a pessoa estava viva. A necrópsia vai mostrar lesões internas, uma clara reação vital que não existe no caso da putrefação. E as bolhas na pele, as flictenas? As da putrefação são basicamente gás debaixo da pele com um líquido ali que não tem nada demais. Agora, as bolhas de uma queimadura de 2º grau sofrida em vida são outra história. O líquido delas é rico em proteínas, como albumina e cloretos. É o famoso sinal de Chambert. É a assinatura química de que o corpo estava vivo e reagindo àquela lesão. A lógica aqui é exatamente a mesma. A circulação de Brouardel é só sangue dentro de vasos que estão intactos. Já uma equimose, um hematoma de verdade, é sangue que vazou de vasos rompidos e se infiltrou no tecido em volta. Isso gera uma inflamação que só
mas só mesmo acontece num corpo com circulação ativa, ou seja, em vida. Então, o ponto principal é esse. A aparência externa pode enganar, e muito. Só a necrópsia, buscando por esses sinais de reação vital nos tecidos, nas células, é que pode contar a história verdadeira e impedir que um processo natural seja confundido com um crime. E isso tudo nos leva à nossa conclusão, que é onde a ciência forense mostra o seu papel fundamental dentro do sistema de justiça. Essa adaptação de uma citação clássica da medicina legal brasileira resume perfeitamente a importância do conhecimento pericial. Cada detalhe, cada sinalzinho de reação vital é como um feixe de luz que ilumina a verdade em casos que, sem isso, ficariam para sempre na escuridão da dúvida. E por que isso tudo é tão crucial? Porque o diagnóstico certo define o rumo de tudo. É o que diferencia uma morte natural de um homicídio, um acidente de um ato criminoso. A justiça depende dessa precisão científica para funcionar direito, para garantir que as decisões sejam baseadas em evidências e não em primeiras impressões. Fica aqui uma reflexão final. O que a gente vê é só a superfície. A história real, muitas vezes, está escondida, esperando para ser decifrada pela ciência. Isso prova que, na investigação da morte, conhecer os processos da natureza é tão importante quanto procurar por vestígios de violência.